carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus. Sempre às quintas-feiras o Senhor tem trazido uma palavra aos nossos corações, né? Eu estava mais uma vez pedindo ao Senhor uma palavra para hoje. É um tema que deve sempre ser pregado em nossos cultos, nossas reuniões, que é o amor. Coloquei como tema de hoje a linguagem universal do amor. Escolhemos o texto de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao versículo também de número 13, quando Paulo apresenta o amor como sendo o caminho mais excelente, do que todos os outros. A escolha que a igreja deveria fazer naquele momento era a escolha do amor. Era a melhor escolha, era o melhor caminho. E Paulo, ele vai falar sobre o amor num contexto dos dons. Como nós entendemos aqui o contexto dessa palavra? Precisamos ler, claro, de uma maneira geral, a toda a epístola. E eu recomendo aos irmãos, sempre que você for ler uma carta de Paulo, sempre leia completa, mais de uma vez. Porque a maior parte dos versículos, eles estão interligados. Paulo, ele segue uma sequência lógica nas suas cartas. Então, às vezes no capítulo 3, ele está falando sobre algo que ele falou no capítulo 1. Sobre algo que ele falou no capítulo anterior. Porque quando a gente pensa nos livros, né, nós achamos que os capítulos eles são independentes. Em alguns livros até sim. Mas no caso das epístolas, por serem cartas, elas têm um início, meio e fim. E um versículo quase sempre está interligado ao anterior e vai falar de algo que ele está falando, que ele vai dizer no próximo versículo e no próximo capítulo. Então, quando nós lemos 1 aos Coríntios, capítulo 13, no mínimo, nós precisamos ler o capítulo 12, no mínimo. Mas o ideal é que nós leamos já a partir do capítulo 11. Por quê? Porque no capítulo 11, que Paulo vai, por exemplo, falar dos problemas que os irmãos estavam enfrentando na celebração da Santa Ceia. O texto que nós lemos sobre a ceia do Senhor, que nós lemos todo mês, né? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, é um texto em que Paulo ele está falando aos irmãos e ensinando a maneira correta de celebrarem a ceia. Não apenas na liturgia, Paulo está preocupado com o espírito que aquelas pessoas tinham no momento da celebração. Eita Jesus, que hoje a Evinha está querendo mesmo pregar junto comigo, viu? Então, meus queridos, o que eu quero dizer? É que o capítulo 11, Paulo está preocupado não só com a liturgia, ele está preocupado com o coração, com o espírito. Ele disse, olha, parafraseando o que Paulo disse, vocês estão celebrando a ceia de maneira errada. E não tem a ver com o pão, nem tem a ver com o cálice. O maior erro de vocês é que vocês estão o quê? Não estão esperando uns pelos outros. Que vocês estão ficando bêbados. Que vocês estão cometendo glutonarias. Que vocês estão transformando um momento tão santo, um momento tão importante para nós, numa festa comum, numa celebração qualquer. Paulo vai falar isso, ele vai dizer que essa celebração, sendo feita dessa maneira, estava trazendo prejuízos para a comunhão dos irmãos. Alguns estavam doentes, alguns estavam até morrendo, e alguns estudiosos vão dizer que essa morte não era só espiritual, era física mesmo. Havia um juízo de Deus naquela igreja, por conta
dessa falta de respeito, falta de ordem e, por que não dizer, falta de amor. Falta de amor. No capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons. E a igreja de Corinto era uma igreja, irmão, cheia de dons. Tenho certeza que você já leu e já ouviu sobre isso. Eu já preguei sobre isso aqui. Sobre a igreja de Corinto ser uma igreja cheia de dons. Uma igreja em que não faltava nenhum tipo de dom. Dom de línguas, dom de profecia, dom da fé. E se nós lermos aqui o capítulo 12 de Coríntios, Paulo vai falar pelo menos nove dons que aquela igreja possuía. Então era uma igreja espiritual, sim. Era uma igreja em que a presença de Deus estava lá, sim. Até porque Paulo vai dizer, olha, ninguém vai fazer o que vocês estão fazendo, profetizar, falar em nome de Jesus, sem que haja uma ação do Espírito Santo. Então não era uma igreja, digamos assim, que só tinha movimento. Não, era uma igreja espiritual. Era uma igreja que tinha a manifestação dos dons, e muitos dons. Era uma igreja rica. Era aquele tipo de igreja que nós podemos dizer como pentecostais, uma igreja cheia do fogo de Deus, mas não um fogo estranho. Era um fogo do Espírito. Havia profecia, havia palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, havia fé, havia dons de curar, havia os milagres, discernimento de espíritos, os irmãos falavam em línguas. Então perceba que igreja rica. Eram tantos dons, irmãos, que tinham na igreja, eram tantas pessoas usadas por Deus, que Paulo foi usado pelo Espírito Santo para organizar. Não é como hoje, que poucos irmãos às vezes são cheios do Espírito. E nós temos, muitas das vezes em nossa igreja, o exercício tão limitado dos dons, por tão poucas pessoas. Não, a igreja de Corinto, a maior parte dos crentes possuía dons espirituais. Era uma igreja cheia do poder de Deus, como nós dizemos. Mas Paulo, ele vai mostrar um caminho que aquela igreja estava precisando. Ele vai dizer, olha, eu vou falar sobre um caminho, sobre modo excelente. Tudo isso que está acontecendo é maravilhoso. Paulo não era um bombeiro. Paulo não queria apagar o fogo da igreja. Paulo não queria impedir que as pessoas profetizassem, nem que fossem usadas por Deus, não. Pelo contrário, Paulo vai incentivar. Ele vai dizer, busquem os dons, busquem com zelo os melhores dons, busquem os dons espirituais. E eu quero dizer com isso que algumas igrejas pregam dizendo, não precisamos disso, só basta o amor, por exemplo. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está incentivando. Nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo, amém, irmãos? Nós precisamos que o Espírito Santo se manifeste, curando, por meio de línguas, interpretação, profecia, palavra de sabedoria, de conhecimento. Nós queremos ver o exercício livre dos dons, com responsabilidade, claro, com ordem, com decência. Mas nós não podemos abafar o poder do Espírito Santo, como algumas igrejas querem fazer, dizendo, não, o importante é o amor. Mas Paulo vai dizer, olha, vamos equilibrar as coisas. Por quê? Porque nenhum dom está faltando para vocês. Mas são os dons, por serem tantos, e por terem tantas pessoas usadas por Deus, o que é que começa a acontecer, irmãos? Disputas. É como se o espaço, ele ficasse pequeno. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, se nós pegarmos um time de futebol, já percebeu como é difícil para um técnico, quando ele tem um time que tem vários craques? Poderia ser mais fácil, né? Mas não é. Um time com vários jogadores que jogam muito bem, por exemplo, vai trazer uma dificuldade para aquele treinador, não porque ele não tenha talentos, mas porque vai ter o quê? Orgulho, egoísmo. Você imagina a dificuldade que vai se ter para administrar,
Pessoas com muitos dons, com muitas qualidades. E Paulo estava enfrentando isso em Corinto. Meu Deus, é uma igreja maravilhosa, gloriosa. Tantos dons, tanta ação do Espírito Santo. Nós temos mestres, nós temos homens e mulheres de Deus, cheios do poder de Deus. Mas isso está se tornando um problema. Contenda, discussão, alguém querendo ser melhor do que o outro, o orgulho, a altivez. Uns estão querendo aparecer no outro, no momento em que um está profetizando, o outro interrompe falando em línguas. Quando o outro se levanta, usado por Deus, o outro também se levanta, ou seja, um querendo mostrar o seu dom. E Paulo vai dizer que o dom é para edificação, não é para confusão, não é para contenda. Mas o que acontece então? Quem vai regular o dom? O que regula o dom na igreja? O amor. O que regula a nossa comunhão não são os dons, irmãos, é o amor. E aí o que acontece? Pessoas que têm muitos dons, se ela não trabalhar para que o amor de Deus aflore no seu coração, embora ela seja tão abençoada por Deus, ela não vai conseguir ser uma bênção na coletividade. Embora ela tenha tantos dons, se o amor não crescer como os dons estão crescendo, vai haver problemas, discussões, contendas, o orgulho. Você imagina, irmãos? É maravilhoso quando Deus usa cada um de nós. Mas você imagina, você ora por uma pessoa, pela misericórdia de Deus, aquela pessoa é curada, né? Se nós não tivermos cuidado, isso gera em nós um orgulho, uma hora ou outra. Nós somos humanos, irmãos. Se Deus às vezes não dá um entendimento, uma palavra que traz uma direção para alguém, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento da parte de Deus, algo sobrenatural. Se nós não tivermos cuidado, à medida que Deus nos usa, em vez de Cristo ser aquele que está recebendo a glória, a honra e o louvor, o portador do dom e não o doador do dom passa a ser mais enfatizado. Agora você imagine se isso começar a acontecer com várias pessoas. Eu fico perguntando às vezes quando os pastores começam às vezes a orar e fazer campanha para Deus derramar do Espírito Santo, para os dons encherem a igreja, e eu fico perguntando se a igreja não estiver preparada pelo amor. Se a igreja ela não estiver com o amor também crescendo no coração, nos relacionamentos, os dons vão trazer muitos problemas. Eu creio que Deus, Ele está prosperando muito o nosso povo. Você crê nisso? Você crê que Deus ainda tem mais coisas para fazer em nosso meio? Você acredita que Deus quer te usar ainda mais? Que Deus quer te usar para ser uma bênção para muitas pessoas? É por isso que eu estou dizendo isso nessa noite. Então se prepare para abrir o seu coração, para você crescer no amor. Se Deus te abençoar muito você materialmente, e você não crescer no amor, você vai se tornar avarento, por exemplo. Os irmãos estão entendendo? Que o amor, ele vai regular, ele vai equilibrar, ele vai fazer com que aquilo que Deus está me dando seja uma bênção para quem está ao meu lado. Se eu não tiver amor e Deus estiver me usando, eu não vou ficar feliz ou satisfeito quando Deus começar a usar outra pessoa. Se eu não exercitar o amor no meu coração, quando eu der uma oportunidade para alguém pregar, e alguém pregar bem, e os irmãos disserem, Deus falou comigo, Deus me abençoou, como Deus usou aquele irmão, como Deus usou aquela irmã, isso pode me encher de inveja, de ciúme. Eu deixo aquele irmão vários dias sem pregar. E assim é com quem canta, e assim é com quem toca, e assim é com quem faz qualquer coisa na igreja.
Se eu não tiver o amor crescendo no meu coração, quando Deus me usar para abençoar alguém, e eu fizer algo que abençoe muitas vidas, e ninguém olhar, ninguém reconhecer, que está errado. Tá, irmãos? Está errado. Mas isso pode acontecer. Ninguém lembrar, ninguém reconhecer, ninguém falar. Se o amor ele não estiver batendo e crescendo no meu coração, eu vou ficar ressentido. Eu vou ficar magoado. Eu vou ficar triste. Aí eu vou pegar o talento que Deus me deu, eu vou enterrar. E eu vou dizer, eu não faço mais porque ninguém lembrou de mim. Eu não dou mais porque ninguém citou meu nome. Eu não ajudo mais porque ninguém me reconheceu. Colocaram outra pessoa no meu lugar. Eu fiz tanto, mas chamaram o ciclano, chamaram o beltrano, chamaram o fulano e eu fiquei de fora. O que é que está faltando? É dom? Não. É pedir para que o amor, ele também cresça à medida que Deus me dá os dons. À medida que Deus me usa. Pastor, o senhor já ficou ressentido muitas vezes. Já sentiu ciúme muitas vezes. Inveja muitas vezes. Já se sentiu altivo, orgulhoso muitas vezes. Já foi soberbo muitas vezes. A diferença hoje é que eu não sou, não. A diferença hoje é que, pela graça de Deus, eu estou conseguindo me identificar. Quando algo acontece, eu pergunto, por que eu vou agir? Será que isso é o meu orgulho? Será que faz sentido eu agir dessa maneira? Será que realmente foi feito algo de errado? Ou eu estou sendo orgulhoso, invejoso, ciumento, ressentido? Será que de fato eu falei aquilo para aquela pessoa porque ela precisava? Será que eu fiquei assim, às vezes quando nós somos corrigidos, né? Ou disciplinados? Será que nós ficamos às vezes ressentidos, desmotivados, porque a repreensão ou a disciplina foi errada? Ou porque nós somos orgulhosos, altivos, e não queremos nos submeter às vezes a algumas situações? O amor é a linguagem que todo mundo entende, até os seres irracionais. Você consegue se comunicar com um cachorro? Você consegue ter uma conversa inteligível com um cachorro, racional e verbal? Não. Mas coloque ele no seu colo. Você está entendendo? Faça um carinho nele. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, meu irmão, depois de um mês. Quem passa, olha e diz assim, meu Deus, como é que aquela fera está no colo daquela pessoa? Porque aquela pessoa lhe dá amor. Não existe fera que não seja amansada com amor. O difícil é nós termos esse amor de tal medida que seja capaz de amansar uma fera. Porque quanto mais difícil a pessoa é, mais a gente tem que ter o quê? Amor. Por que você acha que Deus nos suporta? Amor demais. Deus me dá o ar, Deus me dá a vida, Deus me dá tudo e eu acordo todo dia. Aí já pensou, Deus nem lembrou de mim, fica asfixiado agora? Já pensou? Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 1. Aí Jesus pegou, fez com que a lepra voltasse para os outros 9, foi isso? Não. Ora. Mas às vezes nós fazemos isso. Já pensou, Jesus? Só você voltou? 9 ingratos, né?
Pronto. Tira a cura agora. Fica tudo leproso de novo. O amor, ele vai medir. Então, o que eu quero que nós entendamos nessa noite? É a linguagem universal, a linguagem que Deus usou. João, conhecido como o apóstolo amor, João 3,16. Todos nós conhecemos. Deus amou porque Deus amou começa assim. Qual é a linguagem universal de Deus? É o seu amor. Um ato de amor é compreendido em qualquer parte do mundo, em qualquer língua, em qualquer dialeto. O amor, ele é compreendido. O olhar de amor, o gesto de amor, uma atitude de amor é compreendido, derruba muralhas, quebra grilhões. Às vezes nós estamos orando para Deus quebrar alguns grilhões, algumas resistências, alguns ferrolhos, derrubar alguns gigantes, e Deus está dizendo assim: ame. Porque se o meu amor derrubou os ferrolhos do teu coração, esse meu amor vai invadir o teu coração e vai derrubar grilhões, quebrar portas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós falamos de relacionamentos dentro da igreja e fora da igreja. Às vezes você tem uma pessoa que trabalha com você e ela é difícil. Estava ministrando uma vez para casais e eu citei uma ilustração do pastor Gary Chapman, quando ele disse que uma mulher procurou um advogado e disse assim: olha, eu quero me divorciar do meu marido. E aquele advogado disse: é porque não, eu não amo mais, e ele é terrível. Aí o advogado era cristão e disse assim para ela: olha, o processo do divórcio eu vou dar entrada aqui, e você vai vir assinar aqui daqui a 3 meses. Pode ser, pode, mas eu vou fazer o seguinte: vou lhe fazer um desafio. Eu sei que você não gosta do seu marido, mas eu vou pedir para você tratar ele bem, melhor do que você tratou até hoje, como se fosse o melhor marido do mundo. E aquela mulher: não, como é que eu vou fazer isso com um homem desse? Não, eu quero me divorciar. Não, mas entenda, você vai fazer isso tudo por ele. E aí quando ele tiver vendo a boa esposa que você é, você pede o divórcio, você acaba com ele. Você vai mostrar para ele o que ele vai perder. E a mulher: gostei. Gostei da ideia. E aquela mulher voltou para casa, irmão. E ela acordava, e ela, aquela mulher prestativa, amorosa, carinhosa, e cuidava, e elogiava. 1º mês, 2º mês, 3º mês, ela volta para o advogado. E o advogado: e aí, minha senhora, vamos assinar os papéis? Você está doido? Quero lá saber de divórcio. Vim falar que eu não quero mais. Mas por quê? Porque eu descobri que eu tenho o melhor marido do mundo. Como assim? Porque depois de 3 semanas fazendo o que eu estava fazendo, ele começou a fazer algumas coisas por mim. E depois eu comecei a perceber que eu estava colhendo o que eu estava semeando. E aquele homem disse assim para ela: pois é, tem grilhões, tem portas que só se abrem com a chave do amor. Eu já tive a oportunidade de conseguir estabelecer um novo direcionamento para pessoas difíceis. Falhei, sei que vou falhar muitas vezes, mas algumas vezes eu consegui. E a técnica que sempre deu mais certo, qual foi? Foi usar o amor.
E a maioria das pessoas acabam entendendo essa linguagem. Aí você pode dizer, pastor, é infalível? Não. Porque o maior ato de amor, a maior linguagem de amor foi dita no Calvário. Não é verdade? A maior linguagem de amor foi dita no Calvário. E há pessoas que não são acessadas, que endurecem o coração, que não veem o amor, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor sendo ali manifestado em Jesus e consumado para o bem de toda a humanidade na cruz. E tem gente que vai virar as costas. Mas mesmo se indo isso acontecer, Deus ele não deixa de ser amor. Deus ele não deixa de amar porque não é correspondido. Deus não vai mandar as pessoas para o inferno, não é porque não foi amado, porque as pessoas são pecadoras e rejeitaram a salvação. E a salvação é a única maneira de colocar o homem habilitado a estar no céu. Não é simplesmente, não quis, então você vai para lá. Não é isso. Você acha que Deus vai estar feliz? Ele não tem alegria na morte do pecador. Deus ele não tem alegria, por mais que o homem seja contra ele, se volte contra ele, adore outros deuses, vire as costas, blasfeme. Deus não tem alegria nisso. O inferno, o juízo, é uma consequência de alguém que rejeitou a cura. A pessoa já está doente. Jesus disse, olha, em João, no Evangelho de João capítulo 3, Jesus vai dizer que quem não crê nele já está condenado. João vai falar isso, quem não crê nele já está condenado. Não é uma questão, porque você não crê, você vai. Não, já está. Crer em Cristo muda o meu estado. Crer em Cristo me dá uma nova direção. Me tira da morte eterna para a vida eterna. O amor de Deus, Paulo vai dizer, me constrange. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo. E aí nós estamos caminhando como a igreja do Senhor, e eu olho para essa igreja, e Deus me mostra, eu sempre falo no meu coração dizendo, Francimar, aquela igreja é um projeto extraordinário. Você não pode dizer nem um amém? Se você soubesse onde você está, se você tivesse a dimensão dos planos e projetos de Deus para essa igreja, a minha igreja é muito boa, nós estamos muito longe daquilo que Deus olha para nós e vê quem podemos ser. E não queremos crescer apenas em organização, não queremos crescer apenas no exercício de dons, de pessoas capacitadas e usadas por Deus, não queremos crescer apenas estruturalmente, não queremos crescer apenas financeiramente, nós queremos crescer em amor. E esse é o grande desafio que Deus dá para mim. Porque o maior desafio que nós temos como cristãos não é pregar bem, não é ensinar bem, não é ser usado por dons que Deus dá, é amar, irmãos. E é Deus quem derrama em nós o seu amor. Se nós começarmos a buscar em Deus mais graça para amar, nós vamos perceber como muitas coisas vão mudar, não só em nós, mas em quem está sendo de alguma maneira influenciado e tocado por nós.
Como é um desafio para mim. Jesus disse: pessoas vão conhecer vocês como meus discípulos, por meio do amor. Paulo diz: é o caminho mais excelente. E ele vai dizer: é possível a pessoa falar a língua de homem, de anjos, e não ter amor. É possível a pessoa distribuir todos os seus bens entre os pobres, entregar o próprio corpo para morrer e não ter amor. Paulo vai dizer: é possível a pessoa conhecer, profetizar sobre os mistérios, não ter amor. E aí ele vai dizer: por quê? Porque o amor não tem a ver com isso. Amém? O amor não tem a ver com conhecer, com saber. O amor não tem a ver simplesmente com algumas atitudes que nós achamos. Nós podemos fazer tudo isso motivados por orgulho, motivados apenas por dons, por talentos, motivado por posições, por reconhecimento. Tantas coisas podem nos motivar a fazer isso. Até querer ser mais crente que o outro, mais espiritual que o outro. E aí eu vi uma frase que eu guardei essa semana, que a caminhada cristã não é eu ser melhor que ninguém, é cada dia eu ser melhor do que eu. Amém? A caminhada cristã não é cada dia eu superar o cicrano, o João, o José, a Maria. É todo dia eu me superar. Eu olhar para mim ontem e dizer: rapaz, hoje eu estou um pouquinho melhor, graças a Deus. Hoje eu estou avançando mais um degrauzinho, obrigado, Jesus. Ô Jesus, como eu estou vencendo essas coisas. Como eu estou superando, como coisas antes que me tiravam da tua presença. Não é ficar olhando para o outro e dizer assim: é comparado àquele, porque essa foi a oração do fariseu, você lembra? A oração do fariseu e do publicano. Ele se comparou com o publicano, ele devia se comparar com ele. E ele disse: graça te dou, Pai, porque eu não sou como este publicano. Ora, meu irmão, nós não podemos estar na igreja nesse ambiente, que é um ambiente do mundo, de querer superar o outro, de querer vencer o outro, de querer ganhar do outro, de querer se dar melhor sobre o outro. Não, isso para o mundo pode ser vitória, mas aqui dentro é fracasso. A vitória na caminhada cristã é quando eu venço a mim mesmo, é quando eu mortifico a minha carne, é quando eu venço as tentações, é quando eu venço o pecado, é quando eu venço aquilo que estava me vencendo, é quando eu consigo domar a minha língua, fechar a boca, é quando eu consigo estender a mão para ajudar, abrir o coração. É continuar amando, é continuar lutando cada dia para ser mais parecido com Jesus. Jesus, ele não gostava muito de... Poucas vezes Jesus exigiu que lhe dessem a honra que ele merecia. Poucas vezes. E quando ele fez isso foi para dar lição em algumas pessoas. Em certa ocasião, Jesus entrou na casa de um homem, de um fariseu, e chegou lá, ele estava comendo, e entra uma mulher pecadora. E ela entra lá, e ela começa a chorar, e a beijar os pés de Jesus, e a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí eles começam a comentar entre si, dizendo: se ele soubesse quem era essa mulher. E aí Jesus: olha, eu vim na tua casa. Eu vim na sua casa, rapaz. Você não merecia também que eu estivesse aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você também é pecador, mas eu vim na sua casa e você não me recebeu, você não lavou meus pés, você não me beijou. E aí veio essa mulher e está fazendo isso. Sabe por quê? Porque Deus mostrou que o filho dele merece honra. Porque nós podemos, irmão, na caminhada cristã não ser reconhecidos, não sermos honrados. Mas se fazemos aquilo pelo amor, uma hora ou outra Deus vai se encarregar de não esquecer. E ainda que o nosso corpo tombe nessa terra, naquele grande dia, o galardão justo de Deus chegará para a sua vida.
Se corremos pelas recompensas aqui da terra, receberemos ela aqui mesmo. Não é assim que diz a palavra? Você quer ser galardoado na terra? Tudo bem, então tá bom. Aí é só lá. Vamos usar a linguagem que todo mundo entende. Aquela pessoa é muito difícil, eu não consigo falar com ela. Usa a linguagem do amor. Lá em casa está muito difícil, lá na igreja, lá no trabalho. Comece a usar a linguagem do amor. Pastor, não consigo falar, esboçar ou dizer, eu não sei, porque eu acho que vai ser hipocrisia, vai ser mentira. Então pronto, então fique em silêncio. E oro para que quando você abrir a boca, saia uma palavra de edificação, uma palavra que dê graça, uma palavra temperada com sal. Uma palavra boa dita a seu tempo. O provérbio diz: como maçãs de ouro em salva de prata. É a palavra dita a seu tempo. O caminho do amor. Paulo diz assim: queridos, o amor ele é paciente. Então percebam que ele sai agora de realizações, de fazer muitas coisas, que está relacionada aos dons, e vai falar de comportamento, do coração, da alma, do espírito. E ele vai dizer: é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. E ele vai dizer: o amor jamais acaba. O que é que ele quer dizer isso? É que vai chegar um tempo em que não precisaremos mais de profecias, não precisaremos mais da atuação desses dons. Vai chegar um tempo que não vai precisar mais pregar, nem evangelizar. Não vamos precisar mais dos apóstolos, dos mestres, dos profetas. Não vamos precisar mais do dom de evangelista. Mas o amor, esse vai continuar por toda a eternidade, porque Deus é amor. Então a pessoa diz assim: eu estou ensaiando para cantar no céu. Irmão, não é assim não. No céu só vai ter um requisito. Sabe qual que é? Diga assim comigo: no céu você só vai precisar de uma coisa: do amor. Tem pastor no céu? Não. Evangelista? Não. Profeta? Não. Missionário? Não. Cantor? Não. Não tem. Não, irmão. No céu são crentes que amam. Faça um exercício de testar uma escala do seu amor. Nesses pontos que Paulo fala, da paciência, da benignidade, de não arder em ciúmes, de não se ufanar, de não se ensoberbecer. São pontos do amor que a gente vai verificando, a gente vai olhando e pedindo graça a Deus e vencendo e melhorando dia após dia. Isso não é do dia para a noite, isso não é no momento, não é por meio só de uma pregação, não. Mas eu quero lembrar que Deus tem grandes coisas para fazer para nós. O tempo é Deus crescer, é Deus abençoar, é Deus expandir, é Deus alargar, é Deus abrir as portas. E aí o que é que nós vamos precisar ter? Amor. Amor. Amor para abraçar o que chega ferido, cansado. Amor para integrar aquele que não tem ninguém. Amor para olhar para o irmão vencendo e se alegrar com a vitória dele. Amor para às vezes receber uma palavra que não merecia e não se ressentir. Amor para ver o outro ser usado em dons e você às vezes ficar ali do lado e entender: não, Deus, eu estou aqui, Senhor, de que maneira eu posso servir? É o amor. Para nós concluirmos, Paulo diz assim: agora pois, 1 Coríntios 13:13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém o maior destes é o ter fé. É maravilhoso. Sim, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus.
A fé é por meio da fé que nós desfrutamos da obra salvífica. A graça de Deus, a fé, recebe a graça, se alegra com a graça, desfruta da graça. Nós andamos por fé. A fé é tão importante, irmãos, para nós. É importante demais. E a esperança, meu Deus. Olhar para frente, saber que a história caminha segundo a vontade do Senhor. Quando eu preguei esses dias sobre o arrebatamento, ou seja, e a bem-aventurada esperança, o retorno de Cristo. E essa esperança por crente não é se, é quando. A volta de Cristo para o cristão não é se vai, é quando vai. Nós não duvidamos que isso vai acontecer. Deus prometeu, Jesus falou. Ora, se um noivo, um homem, um cavalheiro, como eu preguei, um bom homem, um bom cavalheiro, não deixa uma dama esperando, você acha que Jesus vai deixar a noiva dele? O tempo é só para essa noiva se fortalecer, amadurecer, ser mais embelezada, ser mais enfeitada, ser mais adornada, ter o seu amor provado por meio das ofertas, do mundo, das tentações, das seduções e permanecer fiel a Ele, aguardando só a Ele. Mas o que há de vir virá. Esperança, irmão, são aqui as virtudes. As principais virtudes da fé cristã, a fé, a esperança e o amor. Mas Paulo vai dizer, o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Porque senão a fé e a esperança não estarão da maneira correta no nosso coração. Poderemos fazer muitas coisas, mas se o amor ele não for o árbitro, se o amor ele não for o melhor caminho que a gente escolha, aquilo que Deus planeja para a sua igreja acaba não sendo uma bênção. Nem os dons espirituais são uma bênção para a igreja quando não há amor. Agora você imagine as outras coisas. Então o Senhor nos chama hoje a usarmos mais essa linguagem do amor, que não é apenas uma linguagem dos apaixonados, não é apenas a linguagem daqueles que estão apaixonados, não é o amor, não é apenas a linguagem do casal, enamorado, apaixonado, é a linguagem do servo de Deus, é a linguagem que Deus fala, é a linguagem que vai continuar e nunca vai deixar. No céu nós celebraremos o amor. Sabe por que o céu é tão maravilhoso? Porque o amor lá é perfeito. Você pode ter a pessoa mais rica dessa terra, ela pode ter acesso às melhores riquezas dessa terra. Quando a gente olha para o céu, a gente vê tanta coisa bela, rica, né? Que a gente, meu Deus, mas é uma pessoa rica, uma pessoa que já experimentou de tudo nesse mundo. Pois é, mas ele não experimentou o amor perfeito. É o que torna o céu o que é. É o amor de Deus, a fonte de todo amor, trazendo amor a todos os presentes. Aleluia. Que Deus fortaleça essa linguagem em nosso coração, na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos netos, aqui dentro da igreja, entre os obreiros, entre os líderes, entre os jovens, os anciãos, os músicos, todos aqueles que Deus fortaleça essa linguagem do amor. Ainda que eu tenha dom, ainda que eu seja uma bênção, ainda que Deus tenha me dado tantas coisas, Senhor, eu quero crescer em amor. E diz o apóstolo: andem em amor.
Eu falo isso por experiência própria. Se você chegar em qualquer lugar, irmão Luiz, lugar mais desconhecido, quando eu cheguei nessa igreja, entrei aqui pela primeira vez, que abre portas, que move o coração de qualquer pessoa, são gestos de amor. Você pode chegar num ambiente mais desconhecido do mundo, se alguém falar com você a linguagem do amor, você se sentirá em casa. Você sabe por que às vezes as pessoas vêm a um culto e não voltam? Você sabe por que em alguns momentos não é o som, não é porque não tem estacionamento, não é porque não tem conforto. Muitas das vezes o que faltou foi só a linguagem do... Porque Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. E ainda que sejamos pecadores, nós conseguimos reconhecer a linguagem principal que Deus falava com Adão no Éden. A linguagem do amor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não sei como você está aqui hoje, mas a minha primeira oração é para que você sinta-se amado por Deus. João vai dizer assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se você não compreende esse amor, se você não sente esse amor, se você não vê a magnitude do amor de Deus por você, e não dá para medir altura nem profundidade, como as crianças cantam, grande, tão grande, alto, tão alto, aleluia, fundo, profundo, é maior que o mundo. Se você não sentir esse amor, você vai buscá-lo em tudo aquilo que o mundo oferece, mas jamais vai encontrar, porque esse amor é só dele, só vem dele. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, peça para o Senhor te encher do amor dele. Pai, derrama do teu amor sobre nós. O Senhor tem nos dado tantos dons, tantos talentos, tantas riquezas. O Senhor tem nos abençoado tanto, Deus. Queremos receber mais do teu amor. Queremos nos sentir amados por ti. Um amor profundo, um amor incomparável, como diz a palavra, com amor eterno. Te amei. Aleluia. Coloca em nossa vida essa linguagem, aviva em nosso coração essa linguagem, Senhor. Fortalece em nosso coração, no meu coração, em nosso coração essa linguagem do amor. É no nome de Jesus, o teu Filho amado. Aleluia, que nós oramos e te agradecemos. Vamos louvar ao Senhor. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor.